Meus queridos amigos, a guerra começou. 22 abriu alas, chegou. Tamo aqui. Lula, Bolsonaro, Moro, forças ao redor do Brasil disputando espaço, pessoas desanimadas, preço da carne lá em cima, preço da gasolina lá em cima, mortes em Minas Gerais. O ano já começou com aquela cara triste que a gente imaginava, mas você não pode esmorecer. Entenda por que nós temos um papel fundamental nessa guerra e porque você, presta atenção, você, meu querido amigo que me assiste, pode mudar o destino pra bem ou pra mal desta porcaria de país. Roda a vinheta. Antes de continuar, peço pra vocês, por favor, aqui, like no vídeo, se inscreva no canal e clica no sininho. Eu preciso disso, eu não tô brincando, a gente precisa mesmo, vamos aumentar o tamanho do canal, a gente tá fazendo um enfrentamento, e vamos lembrar, não é só um enfrentamento com a máquina de notícias falsas da Jovem Pan e de toda essa turma que opera com eles. A gente tá falando agora do petismo retornando, do petismo renovado, o petismo gigantesco, com um tamanho que ninguém tava imaginando. Tá? E eu vou tratar disso nesse vídeo. Tem a ver você dar o like com o que eu vou tratar nesse vídeo, e as coisas estão intimamente ligadas, porque a força que esses caras estão tendo agora, vocês nem imaginam. E outra coisa, quer trocar ideia comigo, quer participar do nosso rolê, t.me/RenanSantosMBL é o meu Telegram. Vem pro meu Telegram e lá eu bato papo com você. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Eu vou começar esse vídeo, que é um panorama de 2022, com um post, tá bom? O jornal Estado de São Paulo, no seu Instagram, ele postou essa imagem aí do Lula com um texto com uma qualidade editorial, tratando das posições do Lula sobre a reforma trabalhista, dizendo que o que o Lula está fazendo é um absurdo, que a reforma trabalhista foi um compromisso responsável em facilitar as relações laborais, as relações entre contratante e contratado no Brasil, que são ultra-engessados com uma lei lá da época do Onça, feita pelo Getúlio Vargas, a CLT, e até faz um comentário, não, aqui a gente não tá falando aqui do vale tudo que o Bolsonaro quer, tal, beleza, né, eu não quero nem entrar muito nesse detalhe. O fato é que neste instante tem mais de 13 mil comentários no post. 13 mil comentários no Instagram. E são praticamente todos comentários negativos, tá? Vocês estão vendo aí alguns comentários que estão aparecendo na tela? E são comentários de pessoas de esquerda, em geral petistas, e eu tomei assim o cuidado de olhar algumas dessas pessoas, e eles não são aquele petista que você imagina, petista óbvio. São pessoas, muitas vezes comuns, que aderiram ao discurso do petismo por conta do que vem acontecendo nos últimos anos, tá? E agora vocês vão entender, porque isso aqui é o pano de fundo. Todas as ideias e todas as propostas que fizeram parte do processo de tirar o PT do poder em 2016. Então, nós tiramos o PT do poder em 2016, ali com o impeachment da Dilma. E a gente falava em reformas, em diminuir o tamanho do Estado, em aumentar a participação do setor privado na vida privada das pessoas, né? Tirar o poder público de cima das coisas, tirar regramentos e leis absurdas, aumentar a punição não só para corruptos, mas para crimes comuns. Toda uma agenda, que é uma agenda que a gente pode falar de direita, tá? E essa agenda, ela foi levada ao governo por um idiota, e foi o grande erro desse processo, e esse idiota transformou tudo em caricatura. Então, quando a gente fala em reformas liberais, as pessoas lembram de Paulo Guedes falando que empregada voava pra Disney e que não quer que isso aconteça, e aí não dá refinanciamento pra empresa que tá quebrada, mas ajuda banco. A gente tá falando desse tipo de coisa, né? O liberalismo pra rico que os caras criaram. Quando a gente fala em leis penais, a gente lembra do Bolsonaro fazendo o contrário, porque ele tem que agora defender vamos dizer assim, facilitações na legislação penal pra proteger o próprio filho, mas a gente acaba falando também de uma agenda que, muito menos do que a agenda factual, de alterar, por exemplo, o Código de Processo Penal para levar vagabundo pra cadeia, apenas um discurso de ficar falando em morte porque dá like em rede social. Ou seja, tudo, absolutamente tudo virou caricatura. Então o que acontece com a reforma trabalhista, que tá em defesa, e a gente não consegue nem mais fazer a defesa disso, porque todo mundo relaciona isso com Guedes, com Bolsonaro, tá morto. E com esta morte das grandes agendas, tá, aquilo que nós defendíamos historicamente vai, de alguma maneira, passar por um retrocesso. E eu cravo isso pra você, tá bom? É sintomático, por exemplo, que na proposta que o Sérgio Moro mandou, junto ali com o Pastore, ali na Folha de São Paulo, já esteja falando, acabou a era do Estado mínimo, tal. A linha liberal, como ela ficou caricatural, ela é evitada, em grande medida, até porque ela já é vista como, de alguma maneira, um problema. Ou seja, voltamos para os anos 90, em que você se define como liberal, ou falar que você é mais à direita, virou crime. Virou tipo, você defende a ditadura militar, tem de você não gosta de pobre. Ora, não é assim que estamos hoje?
Não era assim para nós estarmos, mas nós estamos assim hoje. E nós vamos para uma eleição, e agora vocês vão entender a importância desse vídeo. Nós vamos para essa eleição desamparados, desprotegidos e com o nosso discurso em baixa. Nós estamos indo para uma eleição em 2022 com as ideias que nós historicamente defendemos na mesma posição que um psolista foi para a eleição em 2018, defendendo aumento da participação do Estado na economia, diminuição da legislação penal, ou seja, você era visto como um alienígena, como alguém que defendia absurdos. E aí você pode me argumentar, Renan, mas as coisas mudaram rápido as coisas, né? Você vê que o discurso de direita acendeu e caiu, então de esquerda pode acontecer a mesma coisa, e será? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês aqui. Será? Porque depende de duas coisas, tá? Depende de um governo, como exemplo, como o Lula, que é o favorito das eleições, ganhar a eleição e ir muito mal. E o Lula é esperto o suficiente para não implementar tudo naquilo que é preconizado pelo petismo e pelas esquerdas para se manter popular e manter o jogo dele dentro do poder. E dois, ninguém é tão ruim e idiota quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro é um caso único na história do Brasil. Ele é o maior idiota que ocupou a presidência do Brasil. Não há comparação. Assim, não dá pra gente falar nada. Ninguém na história do Brasil foi tão idiota. Assim, eu posso tentar imaginar, sei lá, se eu voltar no período que o Brasil, os portugueses não estavam aqui no Brasil, e se tinha muitas tribos indígenas, às vezes tinha um cacique lá, sei lá, no ano 1000, esse cacique, às vezes, ele era bem burro. Mas eu nem sei se era bem burro. Provavelmente aquele cacique ele era menos irresponsável do que o Bolsonaro. Eu não consigo ver na história brasileira nada igual ao Bolsonaro. É o maior idiota a ocupar a presidência, e isso tá trazendo uma consequência muito ruim. E vai trazer essa consequência ruim pra terceira via. E por isso que eu me preocupo quando a terceira via tem medo de bater no bolsonarismo. Porque isso causa a seguinte reação, as pessoas, entendi, então vocês são tipo parecidos, são mais ou menos o mesmo bloco, mas discordam de algumas coisas. E esse é o problema que a gente vai enfrentar. O que o MBL propõe para esse ano, então vamos lá. 2022 é um ano em que nós vamos enfrentar o petismo e nós temos que soterrar o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele é uma expressão errada de tudo aquilo que a gente defende. Ele é como se fosse um câncer, ele é um inimigo interno. Ele não é um vírus como o coronavírus que entra no teu corpo e te gera um problema. Ele é um problema criado dentro do teu corpo. Ele é uma anomalia que há dentro do campo da direita e que destruiu o campo da direita. E você vai ter que perder, o câncer tem que arrancar ele do teu corpo. Você vai ter que arrancar o bolsonarismo do campo da direita. O bolsonarismo precisa ser destruído. Ele é uma anomalia democrática, ele é uma anomalia moral. E ao mesmo tempo você vai estar lá fazendo uma cirurgia para tirar um câncer e vem o Covid, que é o Lula. Você está com câncer e Covid. E a gente não sabe se você vai sobreviver a isso. Haja um sistema imunológico forte aí para poder enfrentar essas duas coisas. Mas a gente vai para esse enfrentamento com isso em mente. E nós vamos ter que fazer uma convocação de um exército. E esse é o ponto. Todos vocês que são espectadores aqui, vocês vão ter que fazer uma decisão, que é aceitar ser um espectador, e eu acho justíssimo, porque aquela pessoa que aumenta seu próprio entendimento e conhece melhor as coisas, se informa, ela é uma pessoa que vai agir melhor. Só que aqui é uma convocação para você ser um ativista. Porque esse aqui é um ano que eu agradeço se você for uma pessoa que nos usa para se informar, mas eu preciso e peço, na prática eu imploro para você se tornar um agente ativo, para nós irmos para uma guerra. Vai ser um ano de guerra no Brasil inteiro. A gente tem um front que a gente está conduzindo aqui em São Paulo, que a gente está mais bem estruturado, que vai ser a candidatura do Arthur. Mas a gente vai ter que agir em todos os estados da federação. A gente vai precisar ter ativismo em todos os estados da federação. E olha, eu posso ter muitas discordâncias com a candidatura do Sérgio Moro, mas ele é o candidato que tem da terceira via. E a gente vai ter que juntar forças, tentar corrigir daqui e ali, e a gente vai ter que montar uma rede de ação política em todo o Brasil. E você vai ter que quebrar essa parede, você vai ter que ser ativista. Porque é isso ou desistir do Brasil. Porque, entenda, muito provavelmente, eu volto a repetir, o Lula ganha a eleição. O Lula é o favorito a vencer as eleições. E se nós, passando as eleições, chegarmos em 2023 desorganizados, dependendo de uma oposição feita pelo PSDB, pelo Eduardo Bolsonaro, não estamos lenhados. Você vai ter que ser oposição a esse cara. Você vai frear o ímpeto do golpista do Lula. Não há outro caminho além desse, meu querido amigo. É a estruturação de um exército. Então, muito do que nós vamos fazer, especialmente nesse começo do ano, é estruturar o exército. A gente vai remontar a Academia MBL com a turma desse ano. A gente vai remontar os núcleos da MBL ao redor do Brasil ao longo desse ano. A gente vai conversar com outras forças políticas, nós vamos lançar as nossas candidaturas, nós vamos auxiliar a candidatura da terceira via e nós vamos trabalhar como der. Porque independente de qualquer resultado, se ao final desse ano a gente sair com um exército, eu volto a falar, independente do resultado eleitoral,
Esse exército é a força que, mobilizada, se esse Lula maldito ganhar, ele vai poder fazer frente a esse cara. E será você a fazer frente a esse cara. Porque eu volto a repetir. Não será o teu próprio tumor que vai te defender. Isso não existe. Será você e sua força de vontade de combater ele que vão derrotar o outro vírus, que é o Lula, que tá chegando para acabar com você. Conto com você, de verdade. Entenda, esse vídeo é uma convocação. Beijos e abraços. Esse foi o meu recado.